Bom dia, meus amados e minhas amadas. Tô vendo que eu tenho que fazer minha barba, cortar meu cabelo, o cabelo já tá grande, ficando branco. Meus amados e minhas amadas, compartilha, comenta e me segue para que eu venha fazer mais vídeos para vocês. Hoje eu vou falar de um assunto meio um tanto polêmico e incompreensível para certas pessoas. Hoje eu vou falar do livro de Mateus e está em Mateus 6, versículo 24, o versículo que eu vou estar falando 3 características hoje. Está escrito assim: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará a um e amará ao outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Algumas traduções vão falar a mamon. Primeira característica é lealdade exclusiva a Deus. Quem segue a Deus deve colocar Deus em primeiro lugar, sem dividir o coração com outros senhores. Realmente o dinheiro tem sido senhor de muitas pessoas. Muitas pessoas se dedicam muito a ganhar dinheiro. Não dá atenção aos seus filhos, não dá atenção à sua esposa, à sua família. Trabalha, só querendo dinheiro. É a primeira característica. Segunda característica, decisão e compromisso. Jesus mostra que não é possível viver dividido entre Deus e o amor à riqueza. É preciso escolher a quem servir. Você precisa ter tempo para Deus. Dá tempo a Ele. Como assim, Emanuel? Você, quando é se dedicado muito a dinheiro, você não tem tempo para orar, não tem tempo para jejuar, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para conversar com alguém que precisa de falar de Jesus, não tem tempo de pregar o Evangelho, não tem tempo. Então, você está servindo mais o dinheiro. Terceira prioridade, terceira característica, prioridade espiritual acima do material. Você tem que colocar a sua prioridade mais espiritual do que material. Mas, Manuel, eu sou material, eu sou matéria, eu preciso do dinheiro, eu preciso de comprar carro, Não. Só que antes de você conseguir o dinheiro, antes de você precisar disso, você precisa de saúde, você precisa de paz, você precisa de paz mental, paz espiritual, paz na alma. Então, o material, sim, você precisa, nós precisamos, porque nós somos carne. Só que a prioridade tem que ser espiritual. E muitos priorizam o material, porque não está nem aí para oração, para jejum, para conversa com Deus, para leitura da palavra. Eu estou falando isso para mim, primeiro bate em mim. Se a gente ficar só dedicado a dinheiro, ganhar dinheiro, trabalhar, porque eu tenho que pagar. Você já reparou? Muitas vezes a conta que a gente tem para pagar é culpa da gente. Às vezes nós compramos coisas que nem é necessário comprar, mas aí você tem que se matar de trabalhar porque tem que pagar aquela conta. Aí você não se dedica à área espiritual, você não se dedica à leitura bíblica. Não estou falando sobre você estar dentro da igreja preso lá com vários cargos, 24 horas dentro da igreja. Não é isso. Isso aí não é o primordial. O primordial é sua família, é Deus. Ter tempo para Deus, para orar, para ler a palavra, para jejuar. Esse é o primordial. Então, assim, essas 3 características, claro que se você olhar mais, tem mais características, mas são 3 características que vêm no meu coração, que a gente devemos ter cuidado e olhar para nós mesmos e ver, será que eu estou colocando
o dinheiro em primeiro lugar, senta no seu sofá, deita na sua cama e dá uma repensada na sua vida. Quantos dias de trabalho você trabalha? Quantas horas? Quanto tempo você tem de descanso para você ter tempo para sua família, para se dedicar à sua família, a seus filhos? Não adianta você pensar assim, eu dou o melhor para o meu filho, eu dou o carrinho melhor, eu dou o videogame melhor, o celular melhor, porque tem muitos que pensam que isso é o melhor. Não. O melhor é o seu tempo para ele. É o tempo que você tem para brincar com ele, o tempo que você tem para sentar na mesa, para conversar com ele, para se dedicar a ele. Esse é o melhor. Precisamos ter as coisas boas, materiais? Sim. Só que sua prioridade não deve ser esta. É difícil da gente entender. É difícil da gente entender. Mas a prioridade da gente tem que ser Deus. Não estou falando em prisões dentro de igreja, dentro do templo. Não é isso. Isso não é se dedicar a Deus. Isso é se dedicar ao homem. Ficar se mostrando para o homem. Todo dia você está ali. Não. A Deus você vai se dedicar. Você cuidando do seu filho no ato correto. Tendo tempo para ele, ensinando o caminho que deve seguir. Ensinando caráter, mostrando ele como moldar o caráter, ter o caráter de Cristo. Então essa tem que ser a nossa prioridade. Primeiro Deus. E primeiro Deus não quer dizer você dentro de uma igreja, preso dentro de uma igreja. Não é isso. Então, pessoal, essas são as 3 características. Compartilha, comenta e me segue. Obrigado!